Bom, meus irmãos, estamos iniciando mais uma mensagem e hoje é o domingo da Páscoa. Eu tenho dito às pessoas com quem tenho conversado, as mensagens que eu tenho recebido e devolvido, e eu tenho dito para eles que essa é a Páscoa da solidão. As famílias não podem se reunir, nem filhos com pai, nem pais com os filhos, e nem avós com seus netos, mas eu quero afirmar para você que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando se trata de Páscoa, o mundo aproveita para fazer um grande comércio de ovos de chocolates, e a gente troca os chocolates e aí movimenta a economia através do dia da Páscoa, quando fala-se de um coelhinho, e a Páscoa não tem nada a ver com coelhinho, a Páscoa não tem nada a ver com chocolate, a Páscoa tem tudo a ver com Jesus Cristo, o Senhor da Páscoa. Quanto foi e quando foi instituída a Páscoa? Essa instituição da Páscoa foi com a libertação do povo de Israel quando saía do Egito. A última praga que chegou no Egito foi a parte onde os filhos primogênitos foram mortos, mas quem tinha o sinal do sangue não morreu, e Israel saiu ileso deste mal que abateu o Egito. Essa libertação é comemorada até hoje em Israel, uma libertação marcada na história, e os séculos se passaram e ainda hoje se comemora a Páscoa. Jesus dá início a tudo isso, não só com a libertação do povo de Israel, mas Jesus dá início a isto tudo na Páscoa, na última ceia, aquela grande ceia. Jesus, como todos os judeus, também comemorou a Páscoa, porém, o que os judeus não sabiam é que a Páscoa é uma figura de sacrifício a Cristo. Eu, olhando para aquilo que a Bíblia tem nos trazido, lá em Mateus, versículos 17, 18 e 26 a 28, eu encontro que no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus dizendo: onde queres que façamos esta Páscoa e os preparativos para comer esta Páscoa? E ele disse: ide à cidade, vocês vão encontrar um certo homem e dize-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E Jesus toma uma atitude diferenciada e inusitada. E quando Jesus toma o pão, partiu o pão e abençoou o pão primeiro, depois partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Os discípulos não compreenderam muito bem aquela história. Como comer o corpo do mestre? Jesus continua. E ele também lhes disse na segunda parte: e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu quero me lembrar com vocês que o testamento, ele é escrito em papel, com tinta, ou hoje é feito mesmo no computador. O testamento, ele define, na verdade, os bens que são distribuídos para uma família
após a morte do testador. A Bíblia também nos afirma que sem derramamento de sangue não há remissão e nem perdão de pecados. Esse sacrifício Jesus já fez, porque no passado toda a família na Páscoa matava um cordeiro novilho que não tivesse defeito, que não tivesse manchas, e aí sim eles comiam e bebiam e faziam a celebração. Hoje, no dia da Páscoa, se celebra a Páscoa com chocolate. Eu mesmo ontem ganhei o meu chocolate e, na realidade, eu não sou muito fã de chocolate. Mas quando você ganha, o mínimo que você pode fazer é comer um pedaço para alegrar aquele que te deu um chocolate, um ovo chamado de Páscoa e assim sucessivamente. Jesus declara ainda para eles que esse sangue é para a remissão dos pecados. A palavra remissão significa compra. A palavra remissão é compra, paga à vista. Jesus nunca ficou devendo nada para a lei, nunca ficou devendo nada para os homens. Jesus não titubeou em nenhum momento. Jesus não falhou. Jesus não errou. Cumpriu a lei, venceu o pecado, venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus transformou a Páscoa na Santa Ceia do Senhor. Na última ceia, Jesus ensinou o verdadeiro significado da Páscoa. Não era apenas a passagem do Mar Vermelho, a passagem pelo deserto, a chegada em Canaã. Mas Jesus, ele toma uma atitude e deixou claro: ceia era a libertação do pecado através do sangue de Jesus. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 5 e 7, a parte B, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Portanto, Jesus Cristo é a nossa Páscoa viva, a nossa Páscoa eterna, a nossa Páscoa vencedora. E isso não combina com nada daquilo que a gente faz. Se você me perguntar, olha, então, pastor, você não compra nada para a sua família? Sim, só que estamos vivendo hoje o dia da Páscoa da solidão. Hoje estou eu, a minha mulher, a sua mãe e uma outra irmã aqui em casa. Aqueles que convivem comigo. Estamos proibidos por lei e até pela saúde, preservação da saúde, de nos reunirmos como dantes. E nunca na história, desde que eu nasci, já se passaram 68 anos, eu nunca passei uma Páscoa com tanta solidão e com tanta tristeza. Mas, como a alegria do Senhor é a nossa força, eu estou tomando força no Senhor para que eu supere esse dia e supere com alegria. Eu ainda quero dizer para você que esta Páscoa aqui não tem nada a ver com chocolate. Eu já disse a você que ela era comemorada com um cordeiro. Mas no dia seguinte, conforme João 1:29, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João teria um encontro fatídico com Jesus, quando Jesus se encaminha ao Rio Jordão para ser batizado. João ainda declara: olha, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. E quando eu olho para essa declaração de João, eu me lembro que quando Jesus entrou na água para que João o batizasse,
João disse, não, eu não posso fazer isso. E Jesus disse para ele, não, você tem que fazer isto para que tanto a profecia e a justiça se cumpra nesse dia. Mas veja como os céus não param de olhar para nós. Naquele exato momento que João foi batizado, Deus estava presente, o Espírito Santo estava presente e Jesus estava presente, a Trindade estava reunida e veio o Espírito Santo numa teofania como o formato de uma pomba e repousou sobre a cabeça de Jesus. Deus abriu os céus e disse, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Na Páscoa é um dia de vitória e nós celebramos a vitória de Jesus contra a morte, contra o inferno, contra o pecado, mas a maior vitória de todos os tempos e de toda a história foi no terceiro dia. No terceiro dia, Deus o Pai foi ali e toma uma atitude muito forte. Deus ressuscitou Jesus. Jesus não ficou dormindo na sepultura. A Bíblia nos declara que ele desceu a partes mais baixas da terra, pregou ali o evangelho, tirou o cativo do cativeiro, os que se arrependeram, ressuscitaram com Cristo. E aí tem duas coisas importantes. A porta do lugar aonde Jesus foi colocado. Jesus não foi colocado 7 palmos abaixo da terra, mas naquele tempo haviam nas pedras aqueles túmulos que eram cavados em pedra e ali se colocava o cadáver e uma pedra na sua porta. Mas os anjos removeram a pedra e a presença de Deus chega ali e Jesus, que estava envolto em panos, ressuscitou e saiu da sepultura. As mulheres foram ali, como sempre, as mulheres em prioridade. Elas estão sempre à nossa frente, tomando atitudes. E quando chegaram na sepultura de Jesus, encontraram um anjo. E o anjo disse, olha, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, aleluia. Ele já se levantou e a morte não teve domínio sobre ele. Agora, para que afastar a pedra que estava no túmulo de Jesus? Ah, isso tem um significado importante. O anjo disse, eu convido vocês, vem comigo. E já a pedra foi tirada, para que vocês, mulheres, entrem aqui e vejam e testifiquem que ele não está aqui, ele já ressuscitou. Como eu já disse, na Páscoa nós celebramos a vitória de Jesus contra a morte, contra o inferno, contra o pecado e contra toda a sorte de mal. E está escrito também em Apocalipse 1, 17 e 18. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E aqui é o apóstolo João dizendo, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre. Amém. Mas ele faz uma declaração que nenhum homem, nenhum governo, nenhuma autoridade pode fazer esta declaração. Não há nenhuma constituição na face da terra escrita que possa fazer essa declaração. Jesus declarou, eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave do inferno. Portanto, o que está acontecendo no mundo, Deus está no controle
através de Jesus Cristo, ele tem a chave da morte, ele tem a chave do inferno. Jesus, ele é a primícia dos que morreram, a primícia dos que dormem, ele ressuscitou e vive para todo sempre. Mas existem outras vitórias e nós estamos aguardando uma grande vitória que será de toda a igreja e está em Tessalonicenses 4, 16 e 17. Esse Cristo que ressuscitou, ele tem uma passagem linda. Ele passou 40 dias com seus discípulos e ali ele os orientou. E disse a eles, como está em Atos, no capítulo 1, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. No capítulo 2 inicia assim, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio do céu um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Eles já estavam cansados, na verdade. 10 dias de oração, 10 dias dentro de um mesmo ambiente, sem poder sair. Deus está fazendo isso comigo. Deus está fazendo isso com você. Eu acho que hoje deve ser o 18º dia que eu também estou em casa, orando, clamando, guerreando. Quantas vezes as potestades não querem que a minha oração chegue no trono e eu tenho que guerrear. Mas o nosso Deus é forte, é poderoso, é a autoridade das autoridades. E aí, de repente, há aquele momento em que o céu se abre, a tua oração chega nos portais celestiais e chega diante do trono, e a alegria do Senhor, que é a nossa força, ela vem e nos envolve. Ontem, naquele momento de oração da meia-noite à 1 da madrugada, eu não queria mais parar de orar, porque uma glória tão grande me envolvia e o meu desejo era chorar, era exaltar, glorificar e magnificar aquele que era, aquele que é e aquele que será para todo sempre, aquele que foi-lhe entregue todo o poder sobre os céus e sobre a terra. É desse Jesus que eu estou falando, que tem poder para entrar na tua casa agora, mudar a tua história no dia da Páscoa. Se você está aí com um problema psicológico, ele tem autoridade, domínio e poder para resolver. Se você está triste, como eu de vez em quando fico, por estar aqui confinado dentro de casa, é como se pegar um leão e colocá-lo dentro de uma jaula. Com certeza, ele jamais se conformará. Nós fomos feitos livres, lá em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Nós somos livres em João 8,36, livres também para louvar a Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas livres do quê? Você pode estar preso na sua casa, mas o teu espírito, a tua alma, a tua voz, ninguém pode impedir. E eu venho hoje para falar diretamente com você, que estamos celebrando uma Páscoa de um Jesus vivo, um Jesus que já venceu a morte, um Jesus que se apresentou a João o apóstolo, e João, quando viu, caiu como morto. Eu que tenho experiência vivida, porque aos 16 anos eu tive a oportunidade de ver Jesus e ele me chamando para ser quem eu sou, para fazer o que eu faço, mesmo um homem falho, cheio de fraquezas, ele me chamou e ele me remiu e ele me lavou no seu sangue, me purificou e me deu autoridade para pregar para você nesse dia. E eu te pergunto, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo,
ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, mas somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas há uma palavra firme e forte para a minha vida e para a tua vida. Mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, conforme escreve ali 8:35 de Romanos a 37. O que eu estou dizendo para você hoje é para levantar a tua fé, é para levantar a tua esperança. Eu estou profetizando na tua vida que esse mal vai acabar, que Jesus vai entrar na tua vida e vai mudar totalmente a tua situação, te dando uma vitória espetacular. Jesus, como Senhor da Páscoa, ele tem o poder para fazer qualquer coisa para te libertar, para me libertar e para nos libertar. E é esse Jesus que disse também no momento em que ele estava sofrendo demais, ele disse: Abba, Pai, que significa papaizinho. Mas eu quero profetizar na tua vida: todas as coisas são possíveis ao que crer. E Jesus disse: Senhor, eu tenho que passar pela cruz. É um sofrimento pesado, Senhor. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas eu quero declarar para o Senhor que não prevaleça a minha vontade, mas prevaleça a tua vontade. Eu quero dizer para você que viver uma vida recatada, uma vida santa, uma vida onde a mentira não tem espaço, aonde o engano não tem espaço, aonde o pecado não tem vez, aonde pode até chegar à morte física, que o sangue de Jesus é o nosso passaporte para entrar nos céus, para a vida eterna. Mas eu declaro a você nesse dia que quando Jesus olhou para o Pai, ele disse: olha, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. E eu quero dizer para você, obedecer a palavra de Deus não é uma imposição. Obedecer à vontade de Deus, cumprir a sua palavra, louvá-lo e adorá-lo é uma obrigação. E Jesus imperativamente diz que todo aquele que confessar o meu nome diante de Deus, o meu Pai, será salvo. Hoje é o dia de entrar a cura primeiro da tua alma, porque nós estamos falando muito de cura do corpo físico, mas a pior doença que o homem pode ter não é o câncer, não é a AIDS, não é o coronavírus. A pior doença que o homem pode ter é a doença do pecado. É uma doença que está incrustada na mente, está incrustada na alma, está incrustada no espírito, e só o sangue de Jesus Cristo pode nos purificar de todo pecado. Então eu deixo essa palavra forte para você, nesse dia da Páscoa, lembrando a você e a todos que me ouvem nesse momento: Páscoa indica libertação. E Jesus quer te libertar nesse dia e colocar dentro de você a certeza de vida eterna. Mas, pastor, como isso vai se processar? Primeiro, arrependa-te dos teus pecados. Segundo, confesse o nome de Jesus como Salvador da tua alma. Terceiro, entrega a tua vida a Jesus. Pare aonde você estiver aí agora, porque eu tenho uma oração de autoridade para fazer por você nesse momento, e eu tenho certeza que Deus já entrou na tua casa mais profundamente. Deus entrou na tua vida, na minha vida e na nossa vida. Eu quero que você pare aonde você estiver, lembrando-se que a Páscoa, além de libertação, é sinal de vitória. Vamos largar um pouco o material
abraçar com o espiritual e receber de Deus a bênção que precisamos. Eu quero orar com você agora e eu quero levantar a minha mão e ordenar a bênção sobre a tua vida. Ah, Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor da glória, aquele que morreu por nós, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que depois de 50 dias na terra, ele subiu e foi ao teu encontro, Pai. E hoje ele está sentado à tua direita, intercedendo por nós. Ele é o advogado entre Deus e os homens, e eu sei que a nossa fé nos justifica e a justificação nos dá, Senhor, o estado de inocente. Em nome de Jesus, eu ordeno a tua bênção de saúde para aquele que está no hospital ou mesmo em casa. Eu ordeno a tua bênção de vitória para aquele que está me ouvindo e que está com saúde, mas sente o poder transformador da tua palavra. Eu quero pedir a tua bênção para o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Quero pedir a tua bênção para o presidente da Câmara Federal, Maia. Quero pedir a tua bênção para o presidente do Senado, Alcolumbre. Quero pedir a tua bênção para o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Eu peço a tua bênção que se estenda por todo o judiciário, por todos os demais executivos e legislativo. Pai, agora eu quero pedir a tua bênção para os teus filhos que estão sofrendo, que estão desempregados, aqueles que já estão sem o arroz, sem o feijão, passando fome. Pai, devolve ao Brasil a tua bênção para que a prosperidade volte, porque nós profetizamos e cremos que o Brasil é o celeiro do mundo e a história do mundo não conhecerá o Brasil pelo carnaval ou pelo samba, mas conhecerá o Brasil pela bênção da prosperidade do alimento que vai ser levado ao mundo. Eu profetizo isso no dia de hoje e declaro que Deus vai te levantar. A você que está desviado dos caminhos do Senhor, volte hoje, arrepende-te. E você que quer aceitar Jesus, tome uma atitude de fé e eu os abençoo neste dia, em nome de Jesus, tomando também para mim todas essas bênçãos que eu proclamei. Amém.